Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação de especiais de final de ano, dessa vez para falar sobre o trigo. Vamos acompanhar o que aconteceu nesse ano de 2021, principalmente do ponto de vista da indústria do trigo e o que a gente pode esperar já para 2022. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Rubens Barbosa, ele que é presidente da Abitrigo, vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente nesse balanço. Então seja muito bem-vindo, Rubens. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado. Vamos fazer um balanço aí desse ano e as perspectivas. Rubens, quando a gente, no final de 2020, fez essa mesma retrospectiva daquele ano, o senhor destacava que para 2021 a expectativa era de um consumo de trigo aqui no Brasil se mantendo aquecido e até subindo naquela recuperação que a gente vinha tendo depois da pandemia. Foi isso mesmo que aconteceu nesse ano do ponto de vista do consumo? Olha, houve um pequeno aumento, né? Não houve uma explosão do consumo por causa das condições todas, né, sociais, econômicas aqui no Brasil. A indústria do trigo se manteve afetada, né, esse ano de 2021 por uma série de circunstâncias, mas o consumo da farinha de trigo se manteve estável, com pequeno aumento, e não prevemos nenhuma grande mudança em relação a esse cenário em 2022. E aí, né, Rubens, o grande gargalo, o grande problema que a gente acompanhou em 2021 está do lado das margens da indústria, né? Conta pra gente um pouquinho como é que foi essa situação ao longo do ano, o que aconteceu para esse desequilíbrio de margens nesse ano. O ano de 21, né, foi um ano um ponto fora da curva. Quer dizer, os preços do mercado internacional, do mercado interno, por diferentes razões, se mantiveram bastante elevados. Nunca, nesses últimos anos, o preço do trigo, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, estiveram tão altos. Além disso, você teve problemas relacionados com o frete, que encareceu muito depois da pandemia por uma série de razões, a ausência de containers, o preço do frete, a demanda de navios, enfim, encareceu muito o custo do transporte. Por outro lado, aqui no Brasil, nós tivemos também alguns problemas, quer dizer, você teve uma redução da safra nacional por causa de condições climáticas, você teve desvio do trigo para exportação, para o uso de forragem, por causa dos problemas que houve com o milho. Enfim, e além disso, você teve ainda custos mais altos internamente e também uma oscilação muito grande do dólar, que encareceu ainda mais as importações. Então, por tudo isso, por todos esses fatores conjugados, o ano de 21 não foi um ano muito favorável para a indústria, que teve suas margens diminuídas. Esse é um problema que ocorreu com todo o setor do agro, mas no caso do trigo foi muito impactante no setor industrial, porque embora os produtores tiveram preços favoráveis e tal, o custo maior foi carregado pela indústria, que não pôde repassar todo esse aumento do custo para o produto final, para a farinha que vai ser vendida para as indústrias que fabricam pão, massas, biscoitos e bolos, né? Então, foi uma situação muito complicada para a indústria esse ano. E aí, Rubens, para 2022, existe alguma perspectiva de melhorar essa situação ou deve ser mais um ano com margens apertadas para a indústria? Olha, a nossa percepção no início do ano, né, estamos aí quase chegando a 31 de dezembro, é que não vai mudar muito o cenário. O preço vai continuar elevado, nós vamos ter custos adicionais aí, a oscilação do dólar é muito forte, então nós vamos ter mais do mesmo, né? Vamos ter a indústria sofrendo muito com esses custos ampliados, com a redução da margem e com uma pequena
transferência dessa margem, desse aumento do custo para as farinhas. Então, vai ser um ano difícil novamente para o setor industrial. Rubens, um outro assunto que teve bastante discussão nesse ano de 2021 foi a importação do trigo transgênico lá da Argentina. A gente já conversou sobre esse assunto algumas vezes aqui no Notícias Agrícolas, mas já que a gente está fazendo essa retrospectiva, conta pra gente um pouquinho o que é essa história e o que acabou sendo decidido, em que pé que está essa situação nesse momento. Olha, não se trata de importação de trigo transgênico, não é? O que foi discutido e decidido pela CTN-Bio, que é um órgão técnico do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi que, atendendo a uma solicitação de uma empresa argentina, a CTN-Bio autorizou a importação de farinha transgênica, não de trigo. O trigo está proibido, é farinha transgênica. No dia 12, anteontem, a decisão entrou em vigência. E agora nós vamos ver o que vai acontecer. Não houve nenhuma outra providência. Nós tínhamos pedido para o Ministério da Agricultura que fosse convocado um Conselho Nacional de Biossegurança, mas o Ministério da Agricultura decidiu não convocar para examinar isso, não do ponto de vista técnico, nós não temos nenhum reparo a fazer do ponto de vista técnico da CNBio. A nossa preocupação era com o consumidor, para discutir sobre a conveniência, sua oportunidade. Como não foi convocado, agora nós vamos ver qual vai ser a reação do consumidor se alguma trade em algum supermercado, alguma padaria, importar farinha de trigo transgênica para produção aqui no Brasil. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar em 2021. E aí, Rubens, sempre que a gente fala desse assunto de trigo, né, as importações têm bastante impacto, um papel bastante importante, e a gente sempre comenta de um caminho que o Brasil tem pela frente para se tornar mais autossustentável, investir mais nessa produção de trigo até em outras regiões aqui do país. O senhor acredita que em 2021 o Brasil deu mais passos nessa direção de se tornar algum dia mais autossustentável no trigo? Olha, a Abitrigo, a associação que eu presido, né, ela tem se batido muito pela redução da vulnerabilidade. Quer dizer, o Brasil é um país de 213 milhões de habitantes. O trigo, junto com o arroz, são os dois produtos que estão mais presentes na mesa dos brasileiros. E nós não podemos ficar tão vulnerável a essa exposição externa. 60% do trigo consumido aqui no Brasil é importado. Desses 60%, 85% vem de um único país, que é a Argentina. Do ponto de vista estratégico, né, de segurança alimentar, essa dependência é muito complicada, porque se houver algum problema fora, como houve na pandemia, que os navios não podiam chegar aos portos, isso pode dar um problema de abastecimento interno. Nós somos muito favoráveis, a Embrapa também está trabalhando nisso, não só na diversificação das áreas produtivas, diversificação de sementes, combate às pragas em outras regiões. E a Embrapa tem estudos, está desenvolvendo o plantio de trigo no norte do Cerrado, porque o trigo é uma cultura de inverno, né, do Rio Grande do Sul, do Paraná, sobretudo. Agora nós estamos começando a ver a possibilidade de ampliar a produção em um clima temperado, com outras características. E está sendo bem sucedido. No Distrito Federal, no Cerrado, a produtividade tem sido muito elevada, a qualidade tem sido muito boa, está se ampliando a produção nessas regiões, mais de 300 mil toneladas foram produzidas no norte do Cerrado. Também o Nordeste, na Bahia, no Ceará, no Piauí, estão começando a plantar. Então, eu acho que nos próximos anos a tendência é a redução dessa dependência brasileira no exterior. Mas eu acho que isso é muito positivo do ponto de vista da indústria. Quanto mais trigo houver, melhor. Então, não se trata de ser autossuficiente e fechar o mercado, impedir a importação. Não é essa a ideia. A ideia é que o mercado do trigo seja um mercado aberto. Nós vamos produzir
podemos vender para o mercado interno, os produtores poderão exportar. O trigo é o único grão que o Brasil não exporta e não tem autossuficiência, não tem produção para atender a demanda interna. Todos os outros grãos, né? Soja, milho, arroz, todos os outros grãos, nós temos grande produção interna e excedentes para exportar. Por que nós não fazemos o mesmo com o trigo, que é um produto tão sensível, tão estratégico na mesa dos brasileiros? Rubens, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente nesse balanço do que aconteceu em 2021, também essas perspectivas para os próximos anos. E aí, se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final, até aproveitando esse final de ano, pode ficar à vontade. Não, eu queria desejar a todos um ano melhor no campo, que as incertezas que estiveram presentes esse ano diminuam e que nós possamos aumentar ainda mais a participação do agrobusiness no contexto da sociedade brasileira. No caso do trigo, nós vamos continuar nessa luta pela redução da dependência externa, pela melhoria da qualidade, e vamos ver se os custos que deverão ainda aumentar não incidirão tão dramaticamente como incidiram em 2021. Felicidades e bom Natal para todos. Rubens, mais uma vez, muito obrigado. Em nome de todos aqui do Notícias Agrícolas, eu desejo um bom final de ano para o senhor, para sua família, para todo mundo aí da Bitrigo e para todo mundo que faz parte da cadeia do trigo aqui no Brasil. A gente espera que o senhor continue com a gente em 2022 para a gente seguir discutindo tudo isso que movimenta o setor do trigo aqui no Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, um abraço. Esse o Rubens Barbosa, ele que é presidente da Bitrigo, conversou com a gente para fazer um balanço do que aconteceu em 2021 no setor do trigo aqui no Brasil, principalmente do ponto de vista da indústria, e também traçar perspectivas para os próximos anos, para 2022 e para os anos seguintes. Rubens destacando um ano de 2021 bastante complicado para a indústria do trigo. Os preços do trigo, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional, muito altos, custos de produção subindo, o dólar oscilando bastante em relação ao real, isso tudo aumentou bastante os custos. As indústrias não conseguiram repassar esses aumentos para o consumidor final, então as margens de lucro da cadeia vão ficando cada vez menores e as perspectivas para 2022 também não são muito animadoras. O Rubens acredita em mais um ano de margens apertadas e de dificuldades nessa cadeia de indústrias no setor do trigo aqui no Brasil. Mas uma perspectiva positiva que o Rubens enxerga para o futuro é um estímulo cada vez maior da produção de trigo aqui no Brasil. Embrapa, a própria Bitrigo, apostando em pesquisas, apostando em diversificações de sementes, de regiões produtoras, para buscar cada vez mais que o Brasil possa chegar mais perto de se tornar autossustentável com o trigo. Rubens destacando que hoje 60% do trigo consumido no Brasil é importado, 85% dele somente da Argentina. Isso, do ponto de vista da segurança alimentar, é bastante preocupante. O Rubens destacou aqui para a gente. Qualquer problema que possa acontecer lá fora pode impactar no desabastecimento nacional. Então é preciso esse investimento, é preciso essa fomentação de aumento na produção de trigo aqui no país. O que está acontecendo? O trigo chegando em outras regiões, chegando no Cerrado, norte do Cerrado também, saindo lá do sul do Brasil, que era a região mais costumeira do trigo, esse trigo invadindo outras regiões, aumentando produtividade, combatendo melhor as pragas. Essas pesquisas nesse sentido vão ajudar muito para a produção aumentar e o país poder se tornar cada vez mais autossustentável e equilibrar melhor toda essa cadeia ao longo dos próximos anos. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação especial de final de ano continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.